Então, só para afirmar, né, para continuar, a metástase nada mais é do que essas células cancerígenas, né, que elas saem do seu local de origem, caem na corrente sanguínea, pode se alojar em qualquer região, qualquer outro órgão, e aí acaba desenvolvendo o câncer também em outro órgão, tá? Então, esse carcinoma epidermoide, ele pode sofrer metástase, aí que é o perigo. Então, olha só, vamos fazer uma comparação. Melanoma e não melanoma, né? Então, olha só. As células, quando começam a ter informação genética errada, informação de reprodução e crescimento errado, que se acontecer aqui, ó, nas células escamosas, ou seja, aqui nessa região de formação de queranócitos, formando aqui, olha só, um carcinoma epidermoide, tá? Agora, se essa região, se essas células forem da região basal, aonde eu tenho o começo da produção dos queranócitos, eu tenho um carcinoma basocelular, né? Já dá para, né, ó, baso de região basal, tudo bem? Então, característica de uma lesão, ó, uma lesão bem característica aí de um carcinoma basocelular. Agora, se afetar os melanócitos, aonde que estão os melanócitos? Os melanócitos também estão na região basal, só que não são os queranócitos, são os melanócitos, responsáveis pela produção de melanina. Eles começam a se reproduzir de forma desordenada, também empurram, né? Assim como todos os carcinomas acabam empurrando aqui essa região da epiderme, formando então essa mancha, essa pinta de coloração variada, não apresentando assimetria, borda em alto relevo, né? Então é bem característico, tá? Aqui só um esqueminha para que vocês possam fazer a diferenciação. Basta vocês saberem, não precisa saber os dois tipos aqui de carcinoma, né? Basta saber que o câncer de pele existe o melanoma e o não melanoma. Afetou melanócito? É melanoma, tá? Não afetou melanócitos, acabou pegando a parte dos queranócitos, né, das outras células, então é não melanoma, tá? Então, olha só, quem dá o diagnóstico, como eu falei para vocês, é o médico dermatologista, né? Ele faz o exame clínico, o teste do ABCD, uma dermoscopia e uma biópsia, né? Dermoscopia é analisar, né, no microscópio essas células, tá? O tratamento é através de cremes abrasivos, então alguns cremes que acabam tirando, né, promovendo a descamação dessas células até atingir então aquelas células alvo. Muitas vezes tem que fazer uma cauterização, ou seja, queimar essas células, né, para que possam matá-las e elas começarem a se regenerar de forma correta. Em alguns casos, cirurgia, em alguns casos, quimioterapia, quando tem metástase, né? A prevenção, é claro, evitar a exposição ao sol, principalmente nesse horário das 10 às 16 horas. Isso aí tá todo mundo cansado de saber, porém a gente tá cansado de ver as praias aí lotadas, né, nesse período aí. Já que vai ficar sendo exposto ao sol, usar protetor solar. E é um grande erro, né, o pessoal usar protetor solar só quando tá sol. Nós sabemos que os raios ultravioleta do sol atravessam, né, a nossa camada de ozônio e não necessariamente só em dia ensolarado a gente acaba sofrendo a ação deles, em dias nublados também. Então tem que usar protetor solar o tempo todo. Roupas para proteger áreas expostas, né? Hoje em dia a gente tem uma série aí de tecidos contra a ação dos raios UVA e UVB. Usar chapéu, né, para proteger a pele do rosto, sombrinha, guarda-sol, todas as medidas necessárias. É claro que vem todos os outros fatores, né? Evitar álcool, evitar bebida alcoólica, drogas no geral, cuidado com os tipos de medicamentos, beber bastante água, uma alimentação adequada, tudo isso são fatores que a gente tem que levar de vida saudável. Alguém poderia me perguntar, Amanda, melasma é a mesma coisa que melanoma? Não, né? Melasma não é considerado um câncer de pele.
Melasma nada mais é do que uma hiperpigmentação da pele. O melanócito, ele começa a produzir melanina em excesso. Não necessariamente eu tenho uma quantidade maior de melanócitos, como acontece lá no melanoma, tá? Aqui, aquele melanócito, ele começou a produzir muita melanina. E essa hiperpigmentação se espalha pela pele, né? Então, onde forma as manchas. E essa hiperpigmentação pode acontecer tanto por fatores hormonais, alterações hormonais durante gravidez ou uso de anticoncepcional, ou exposição ao sol, né? Então, se a pessoa ficar muito exposta ao sol, sem protetor solar, ela também pode sofrer essa hiperpigmentação. Então, olha só a diferença. Melanoma é um câncer de pele, aonde eu tenho uma produção de melanócitos sendo, né, reproduzidos de forma errada. Eles aumentam a quantidade de melanócitos e esses melanócitos se reproduzem de forma totalmente descontrolada. No melasma, eu tenho um excesso de produção de melanina. Aquele melanócito, ele começou a trabalhar demais e ele está produzindo muita melanina, tá? O tratamento é com protetor solar, um creme clareador, que é a hidroquinona ou a tretinoína, que dá para já imaginar como que é o mecanismo de ação, né? Se a mancha está acontecendo porque o melanócito está produzindo muita melanina, vamos utilizar um fármaco que diminua a produção de melanina, né? Eu não posso matar o melanócito, senão eu vou tirar a pigmentação. Então eu dou uma paralisada ali na produção de melanina, justamente para reverter o quadro, tá? O peeling químico, né, que atua exatamente lá no melanócito com substâncias químicas que alcançam o melanócito e acaba também interferindo na síntese de melanina. Mas isso a gente vê nas próximas aulas que a gente foi falar de dermocosmético, tá? Tipos de melasma, né? Também tem tipos de melasma. Então, eu falo que eu tenho o melasma epidérmico e o melasma dérmico. O que é o melasma epidérmico? É quando a hiperpigmentação afeta apenas a epiderme. Ela não cai ali para a derme. Ela só fica naquela região da epiderme, tá? E o melasma dérmico é quando ela já acaba ultrapassando, então, a faixa da derme, né? Então ela acaba extravasando para a derme e eu acabo tendo manchas mais escuras, maiores, mais intensas e é difícil reverter o quadro, tá? Tratamento de melasma tem cura? Tem. Tratamento a longo prazo e essa pessoa tem que aceitar que não será mais exposta ao sol. O duro que não é só o sol que faz essa produção desse melasma, né? Tem as alterações hormonais, então mulheres sofrem muito mais melasma do que homem. E a luz do celular, a luz do computador, a luz da TV, a luz fluorescente da sala, tudo isso pode desencadear um excesso de produção de melanina, dando então o melasma. O melasma nada mais é do que essa pigmentação por uma fotossensibilidade, né? A pele foi exposta a uma luz intensa e acabou hiperpigmentando. Tá bom? Então não confundam melasma com melanoma. Dúvida, turma? Se vocês tiverem dúvidas, é só me chamar, é só perguntar que a gente esclarece, tá? Próximas aulas a gente começa a falar um pouquinho de dermocosmético. Tá acabando, aguentem firme aí.